Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Meus amigos, agradecemos mais uma vez o convite que nos foi feito para estarmos juntos na noite de hoje, buscando aqui as respostas que buscamos para nossas indagações da vida. Rogamos a Deus que nos abençoe e nos dê a sua paz. Narra uma história da Grécia que Licurgo, o grande orador de Atenas, havia sido convidado para fazer uma palestra sobre educação. E naquela ocasião, o filósofo e orador solicitou alguns meses para preparar o tema, e no dia da palestra ele compareceu ao auditório com algumas jaulas, onde se encontravam 2 cães e 2 lebres. A assembleia se encontrava atenta e Licurgo então soltou uma das lebres, que correu apressadamente e em seguida liberou um dos cães. O cão rapidamente foi em direção à lebre e estraçalhou o animal na frente da plateia, que ficou surpresa. Em seguida, Licurgo solicitou que fosse novamente aberta as outras 2 jaulas e a lebre foi liberada e o segundo cão também, e para surpresa da plateia, os 2 começaram a brincar. O cão envolvido com a lebre, rolando no chão, e a lebre lambendo as patinhas do cão. E o orador, naquela ocasião, falou à plateia: os 2 cães são da mesma raça, têm a mesma idade e tiveram a mesma alimentação. A diferença entre os animais é que o segundo foi educado e o primeiro não. Aprendemos que educação, pelo conhecimento natural que nos é passado, é a finalidade de instruir os homens, de lhes passar informações. Colocamos a criança no colégio para que ela seja educada. E educação, nesse sentido intelectual, seria a transmissão de conhecimentos para que a criatura possa, entre aspas, vencer na vida. Vencer na vida, na sociedade materialista do século XXI, é projetar-se bem na profissão, ganhar dinheiro, ter projeção social. Esses são os vencedores modernos. Todavia, percebemos que esse ofício, essa arte de educar, restringe a criatura humana apenas à detentora de conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes, que temos, intelectual, não se transborda para as atitudes, para o campo moral. De maneira que educar o indivíduo seria uma tarefa mais ampla do que simplesmente formar alguém numa universidade. Pois que muitas vezes aquele que é detentor de profundo conhecimento intelectual tem o caráter e as atitudes corrompidas moralmente. Formamos, portanto, pessoas que muitas vezes são detentoras de títulos acadêmicos, de doutorado, de mestrado,
mas o seu comportamento na sociedade não tem nenhum tipo de relação com o conhecimento que carregam. Muitos são aqueles que utilizam esse conhecimento até em desserviço à humanidade. Vejamos, por exemplo, as pesquisas nucleares para desvendar a intimidade do átomo. Essas pesquisas foram incentivadas no intuito de criar novas fontes de energia que pudessem auxiliar o planeta, desenvolver a ciência humana, entrar na intimidade do átomo para que a humanidade pudesse ter um retorno do ponto de vista das melhorias da sua vida cotidiana. No entanto, ao adentrar a intimidade do átomo, a criatura humana fabrica a bomba atômica para destruir o seu semelhante. De maneira que o conhecimento não necessariamente modifica a criatura. Às vezes conhecemos pessoas humildes do ponto de vista intelectual, mas que têm um traço de caráter de honestidade. Não tiram nada que é de ninguém. Não roubam o que não lhes pertence. Não têm a atitude de passar a perna no outro para conseguir aquilo que buscam. Essa pessoa, apesar de ser uma pessoa humilde, do ponto de vista do conhecimento, ela tem um outro tipo de educação, que é a educação do sentimento. Isso talvez devesse ser ensinado nas escolas. Pois que, em verdade, para nós, que sabemos que não somos apenas um corpo de carne e osso, somos um espírito imortal, o que valerá ao fim da nossa existência são as ações que tivemos para com o outro, e não o título que conquistamos, o cargo que ocupamos, a universidade que dirigimos, os artigos científicos que publicamos. É bem verdade que existem homens de ciência nas universidades que também são homens de moral e de caráter, para não estabelecermos aqui um preconceito. A questão é que não se ensina nas escolas às crianças, por exemplo, esse tipo de educação. Vemos, por exemplo, às vezes, o menino que quando bate no outro ou tem uma atitude errada, alguém pergunta: e esse menino não vai para a escola, não? E não estão educando esse menino, não? Como se a tarefa de educar, de moldar o caráter da criança fosse da escola. E aí os pais transferem para o professor essa responsabilidade porque é cômodo. É melhor me eximir, porque afinal de contas eu não tenho tempo, nem eu nem minha mulher. A gente tem que trabalhar para dar as coisas a esse menino. Por que fazemos isso? Damos coisas. Compramos coisas para nossos filhos para preencher o vazio, a lacuna que existe entre nós e nossos filhos. E, em verdade, o que nossos filhos querem é simplesmente a presença do pai e da mãe. Alguns anos atrás, a mídia trazia uma reportagem curiosa sobre um grupo de 5 jovens na cidade de Brasília que, numa noite, já em horas avançadas da madrugada, estavam de carro a passear após provavelmente terem ingerido alguma bebida alcoólica ou algum tipo de tóxico e se depararam com um índio que se encontrava num ponto de ônibus, um índio pataxó. E ali, ainda com aquele homem dormindo, lhe atiraram líquido, combustível, e riscaram fósforo e tocaram fogo no homem. Naturalmente, foram reconhecidos por alguém que estava ali, e ao serem recolhidos para a delegacia, no depoimento, um deles falou: nós estávamos apenas
brincando. Era um índio que estava ali. E quando vemos isso, ficamos impressionados, estarrecidos. Como pode? Como pode alguém simplesmente tocar fogo no outro, desprezando ou deixando de sentir o sentimento de piedade pelo outro? Isso é explicável. São criaturas que receberam apenas educação intelectual, pois que são filhos de classe média, estudam em bons colégios, mas não desenvolveram o senso moral. O senso moral, numa tradução bastante simples, compatível com aquilo que nos foi trazido há 2000 anos, é simplesmente não fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro não nos fizesse. Certa feita, um homem que andava pela Galileia falou isso. E todos aqui sabem, não é novidade para ninguém. Mas não conseguimos aplicar isso na nossa vida. Porque quando nos deparamos com as situações que vão nos testar, porque a palavra é essa, são testes que passamos. São testemunhos que a vida coloca para avaliar se aquilo que eu sei me serve para ser alguém melhor. Porque se o que eu sei não me servir para ser alguém melhor, eu posso descartar isso da minha vida. Notem, as religiões, em geral, nem sempre logram obter êxito nesse campo. As pessoas vão para os templos, assistem às missas, os cultos, a palestra espírita e saem do templo absolutamente igual ou iguais ao que entraram. E aí nos desconectamos da essência divina, poderíamos colocar aqui, e dizemos que a religião de nada nos serve, que é um mecanismo alienante, que não tem impacto nenhum sobre minha vida. E aí é interessante colocarmos nessa noite que as religiões são instrumentos. Eu posso ter em casa um instrumento e posso não usar. Se eu tiver em casa, por exemplo, uma chave, daquelas chaves que torcem o cano, e ela se encontrar dentro, guardada no armário, e eu não souber usar, ela de nada para mim serve. Eu vou ter que chamar alguém que entenda para que possa usar e apertar o cano d'água que eu preciso. Então eu tenho um instrumento, mas não sei usar. A religião, quando bem entendida, fundamentada na razão, ela é um instrumento poderoso para a criatura. Por quê? Porque a criatura utiliza ela no agora, no dia de hoje. Ela me serve para que eu viva melhor. Porque a maioria dos sofrimentos que enfrentamos na Terra não estão no passado, não são de outrora. São sofrimentos provocados pelos comportamentos de agora, dizem os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Causas Atuais das Aflições. Na maioria esmagadora dos casos, eu sofro pela minha conduta na atual existência e não pela conduta de outrora. Vamos adiante. O que é educar? O dicionário Aurélio define educar como transmitir conhecimentos, instruir. Essa é a definição materialista. Ou seja, fulaninho foi educado na escola, adquiriu conhecimento, se formou. É hoje um engenheiro, um arquiteto, um médico. Allan Kardec colocaria educar como a arte de moldar o caráter. Vejam como é mais profundo. É a arte de moldar o caráter. O que é o caráter? São as minhas atitudes. É o meu jeito de ser.
é a minha maneira de proceder para com o outro, é a maneira como eu me relaciono com o meu semelhante. Moldar esse caráter seria retirar de dentro de mim aquilo que não presta, que não é bom. E a criança vem dotada de coisas que não presta? Vem. Mas você não acha que a criança é inocente, ingênua, não tem maldade? Não. A criança é um espírito antigo. Está na fase biológica de criança, mas traz consigo toda a carga das existências que já teve. Os vícios, as tendências. E daí, educar, portanto, seria moldar o seu caráter. Como digamos assim, uma trave de bambu, ela é maleável. Eu jogo para aqui e levo para lá. O que vemos, porém, em algumas situações. Está lá o pai com o Juninho, na festa social, muito alegre com sua mãe, está com os amigos, tinha uma vontade muito grande de ter um menino, de ter um filho homem, e aí, para mostrar como o menino é homem, chama Juninho com os amigos ali ao redor. Júnior, vem cá, seu pai está chamando. Olha como ele é homem. Aí bota o copinho de cerveja e pede para ele dar um golinho, para mostrar que ele tem autonomia. E ali, o espírito que se encontra na fase biológica de criança, que traz uma cadeia de tendências consigo, está recebendo do pai o primeiro incentivo para ter contato com a bebida alcoólica. Mas esse exemplo é muito radical, é difícil ver isso. Então vamos dar um exemplo mais comum. Júnior, olhe, você viu o que aconteceu hoje lá no aeroporto, não viu? Não vai dizer a mamãe, tá? Porque senão mamãe vai ficar aborrecida com o papai. Não diga não, fique caladinho. E Júnior, naturalmente, olha para o pai e pergunta, mas por que eu não posso dizer, papai? E se ela me perguntar? Aí você não diz não, você mente. Papai, não está errado não mentir. Não, só dessa vezinha, depois você não mente mais não. O telefone toca, alguém pergunta, fulano está aí? Aí o pai diz, Júnior, vá lá no telefone e diga que eu não estou. Aí a criança, naturalmente, como não sabe mentir, pega o telefone, olha, ele mandou dizer que não está não. Pronto. Aí dá aquele problema, né? Porque a criança não sabe mentir. Então, é muito sério o papel de educar alguém. Quando esse alguém é seu filho, é mais sério ainda, porque é um espírito que foi colocado na sua tutela, a responsabilidade é sua, dos traços que ele vai ter. E aí, muitas vezes, cometemos alguns equívocos na tentativa de amar e não entendemos que amar não é dizer sempre sim. A criança tem que entender porque não pode ter tudo o que quer. Mas não é apenas dizer não por não, porque então a criatura não entende, ela precisa de uma razão. O não tem que ser explicado, por que não? Para que ali ela estabeleça uma conexão do porquê não pode praticar aquela atitude. E dessa forma, o caráter vai sendo moldado e o indivíduo vai, mesmo trazendo as suas tendências negativas do passado, sendo novamente colocado na forma, para que dali em diante o seu caráter possa ser forjado. Educar, portanto, não é apenas lhe trazer o conhecimento das ciências, da matemática, da geografia, do português, é dizer também para ele por que é que ele não deve agredir o coleguinha. Porque se colocarmos um grupo de crianças do jardim da infância, é muito fácil ver
que ao cair uma no chão, tem aquela que se aproxima e estende a mão para levantar, tem aquela que fica rindo, com o dedinho apontando, gozando da situação, tem aquela que ao levantar empurra de novo para cair, é tudo criança. O que é que acontece? São espíritos diferentes, com vivências diferentes, com cargas emocionais diferentes. Esse texto é do filósofo brasileiro Humberto Holden, que diz: o mundo dos fatos é o mundo do ego, do qual se ocupa a instrução. O mundo dos valores é o mundo do eu, que é o alvo da educação. Educação também, portanto, é criar valores que o indivíduo leva para o resto da vida. É como ver alguém que diz: o meu pai falhou em muitos pontos, mas ele deixou para mim a lição de que eu não devo tirar nada que é de ninguém. Isso eu lembro que meu pai deixou para mim. É aquilo que mais me faz recordar dele. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente se espelha no pai, na mãe. São os nossos heróis. A gente olha o que eles fazem. Não adianta dizer simplesmente faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque não cola. Não tem efeito sobre a pessoa. O que convence é o exemplo. A palavra impressiona, o exemplo arrebata a criatura. Jesus de Nazaré, dentre todos os missionários que encarnaram na terra, destacou-se porque viveu a mensagem. Ele não apenas falava, ele vivia aquilo que falava. De maneira que isso criava em torno dele uma energia, uma atmosfera, que ao se aproximar das pessoas, aquilo lhes causava uma emoção muito forte. De maneira que, quando vivemos aquilo que falamos, isso impacta as pessoas. Nós, por exemplo, que nos colocamos como espíritas, em geral somos cobrados. Quando damos aquela escorregadinha ou falhamos aqui, alguém se apresenta e diz: gente, e você está fazendo isso? E você não é espírita? Olha, a sociedade espera de nós um comportamento diferente. Por quê? Porque nós costumamos falar, às vezes, de maneira calma, de maneira branda. Ô, meu irmão, como é que está? A paz. Na casa espírita, todos são amor, não é? Afeição. E em casa, como é? Quando chega? Como é que trata a mulher? Você fez isso, mulher? De novo, vou comer a mesma coisa? Não aguenta essa porcaria mais que você faz, essa comida. Não tem quem aguente. Aí a gente, mostra, em geral, quem somos. E no plano espiritual, nós somos vistos como somos, não como aparentamos. Porque construímos para a sociedade uma máscara chamada de personalidade. A personalidade vem da persona, que eram máscaras utilizadas no teatro grego para melhorar a projeção da voz. Essas máscaras, portanto, ao colocar, eram chamadas de personas. A personalidade, portanto, é a imagem que eu passo para a sociedade. É o verniz social, é o meu jeito de ser, é a gravata que eu coloco no terno bonito e arrumado, com a Bíblia embaixo do braço, para louvar ao nome de Jesus. Todavia, o que importa não é nada disso. É aquilo que eu sou. São as minhas atitudes. É o meu jeito de ser. A esposa reclama do marido, o marido diz: você não tem o que reclamar não, minha filha. Eu nasci assim
você sempre assim, vou morrer assim. Aí devia dizer no final, Gabriela, não é? Que dizia, eu nasci assim, você sempre assim. Você não tem como chegar no Procon e reclamar não, de defeito de fábrica não. Você me conheceu dessa forma. Deveria modificar e dizer, eu nasci assim, meu amor, ignorante, grosso. Mas vou fazer o possível para melhorar. Mas coragem para fazer isso é muito raro, porque afinal de contas, na sociedade que vivemos, ninguém vai dar a cara a tapa ou ficar por baixo. Nós precisamos sempre vencer o outro, nem que o outro seja a nossa esposa, o nosso colega de trabalho, o marido, os filhos. E aí, o conhecimento intelectivo que eu amealhei na minha vida não me transforma absolutamente em nada melhor do que eu sou. Frequento uma religião há 20 anos e sou agressivo do mesmo jeito. Aquilo simplesmente não opera em mim uma mudança. Então, instrução não é necessariamente educação. Educação é a capacidade de superar aquele sentimento que me escraviza, meu jeito grosseiro de ser. Preciso melhorar. As pessoas não estão mais me aguentando. Eu passo 24 horas com a cara tonha fechada para parecer sério, porque tem gente que acha que ser sério é ter a cara fechada. No interior, a gente aprende que fulano tem moral, não é assim? Fulano tem moral, ele anda assim, a cara séria, o jeitão assim, a face semicerrada, a musculatura facial contraída. Isso não é seriedade, isso é doença. Precisamos ter empatia com o outro. O que é empatia? É o outro chegar para nós e dizer assim, fulano, eu estou passando por uma situação tão complicada, estou sofrendo tanto, e a pessoa ter pelo outro empatia, colocar-se no lugar do outro e simplesmente perguntar, você quer conversar? Porque às vezes, meus irmãos, não temos capacidade de resolver o problema do outro. Não está ao nosso alcance. Mas isso não impede que nós não possamos escutar. E às vezes o simples fato de escutar dá para o outro um lenitivo, uma tranquilidade. Às vezes você era a última pessoa que o outro procuraria antes de cometer o suicídio. E o simples fato de escutar deu para a pessoa, a gente usa muito no interior, desanuviou a mente. Desanuviou, tirou aquela coisa pesada que estava sobre nós. Porque a nossa finalidade sobre a face da terra não é sofrer. Não é sofrer. Não estamos aqui para sofrer. Sofremos quando nos afastamos da lei de Deus. Sofremos. Não porque Deus nos castiga, mas porque o sofrimento é uma mensagem que alguma coisa está errada. E muitas vezes lá na frente a gente diz, graças a Deus que eu passei por esse sofrimento, porque foi com ele que eu mudei. Porque mudar é difícil mudar. A gente não quer mudar. A gente quer ficar cristalizado no mesmo comportamento, porque mudar dói. Dói. Às vezes dizemos, depois que eu comecei a tentar assim, deixar aquele vício que eu tinha, os amigos se afastaram, a minha vida parece que ficou mais triste, porque isso é o início. Depois que você vai cultivando hábitos diferentes, aquilo muda. Vejamos, por exemplo, quem de nós aqui não tem aquelas semanas horríveis, onde parece que tudo deu errado? Dá uma vontade danada de desistir de viver. A gente pergunta até a Deus, meu Deus, o que é que eu fiz para estar merecendo tanta coisa ruim na minha vida? E aquilo vai tomando o pensamento, vai nos envolvendo, a gente vai entrando num pensamento pessimista, parece que a vida não vale mais a pena,
Aí, de repente, a pessoa diz, espera aí, eu vou abrir uma página do Evangelho. Eu vou ler uma mensagem. E ali em casa, muitas vezes sentado na mesa, com a família, você abre o Evangelho, vem uma mensagem de socorro. Vem uma orientação. Tenha fé. Tenha força. Siga adiante. Tente outra vez. E no outro dia, a pessoa acorda e diz, olha, parece que aquela coisa desapareceu, desanuviou. Por quê? Porque mudamos o foco do pensamento, mudamos, deixamos de pensar só em crime, tragédia, violência. As pessoas só falam sobre isso. 7 horas da manhã, você acorda, vai sentar para tomar café. Quando acorda, que senta para tomar café, a pessoa diz, soubesse, mataram 8 em Camusim hoje. Mataram, fazer o quê? Eu não tenho funerária, né? Para vender, então isso aí não me interessa. Não, mas vem cá que eu preciso te contar. Ó, teve um que levou não sei quantas... Tá bom, meu filho, eu não quero saber não. Eu sei que todo dia tem um crime. Mas a gente se abastece disso. A vida fica pesada. A gente só fala disso, de desgraça. Ninguém separa um momento para simplesmente fazer uma prece. Não aquela prece mecânica, Pai Nosso que estás no céu, como quem está apressado para acabar, mas uma prece. A prece, dizem os Espíritos, gera uma energia poderosa que se propaga pelo fluido cósmico universal e é captada pelos amigos espirituais que nos socorrem, que nos sustentam. É a misericórdia de Deus que nos chega para nos ajudar na hora difícil. Mas precisamos separar um momento para nos ligar a Deus. Mas é porque quando eu vou ler, quando eu sento para fazer um estudo, dá um sono, no instante eu durmo. Quando você lê a revista Caras, lhe dá sono? Dá não. Sabe por que não dá? Porque o seu pensamento está ali. Jesus diria de uma forma diferente. Diria, o teu tesouro está onde o teu coração se encontra. Então, tudo aquilo que ele atrai é onde o pensamento está. Nos educar, portanto, seria criar hábitos novos. Como? Faça diferente. Pegue essa semana na sua casa e diga, essa semana eu vou separar 30 minutos para ler um trecho do Evangelho de Jesus. Vou chamar meu marido ou minha esposa e vamos sentar para fazer isso na minha casa. Faça. Você sentirá uma energia boa, positiva. Porque você saiu daquela sintonia, da desgraça, da miséria, do crime, que parece que a Terra só tem isso. Não. A Terra não só tem isso. A Terra não só é uma prisão de pranto e ranger de dentes. A Terra é o planeta maravilhoso que nos recebeu para que possamos evoluir. E só evoluiremos nos testes da vida, nas provas. Essa semana eu li uma mensagem em que a comunicação dizia assim: um soldado só se sente realizado quando ele é enviado para o campo de batalha. O soldado não fica satisfeito se ele for colocado para comer e dormir e for intocado dentro de um local fechado. Ele se sente satisfeito quando ele vai para o campo de batalha. Esse campo de batalha, para nós soldados, é a vida. São os desafios, são as provas que aparecem, que a gente às vezes se revolta e diz, meu Deus, eu não vou aguentar. E no final aguenta, porque somos imortais e nada vai durar para sempre. Nem a doença, se vier e não tiver mais cura, os médicos tiverem lhe desenganado,
tem solução. Quando o corpo voltar então à terra e eu morrer biologicamente, não morrerei como espírito. Me libertarei do corpo e continuarei a existir, porque a morte, em verdade, é apenas uma passagem de uma realidade para outra. Ah, mas é tão difícil pensar assim, porque a gente só está preocupado em comer, dormir, pagar as contas, sustentar o menino, fazer as coisas do trabalho, não resta. Então separe um tempinho para isso. Separe. Porque você não é o corpo, você é um espírito que está usando um corpo. O corpo vai se destruir e você vai continuar. Vejamos o que diz Albert Einstein sobre a questão da educação. Ele diz: o progresso da ciência e técnica é certamente uma coisa maravilhosa, e eu não cairei na suspeita de ser inimigo desse progresso. Mas a ciência não pode fornecer ao homem nenhuma finalidade certa da existência terrestre. Essa certeza não vem do descobrimento de fatos que são objeto da ciência, mas da criação de valores dentro de nós mesmos. A ciência, muitas vezes, não nos traz as respostas que buscamos. Muitas pessoas dizem: eu não acredito em espírito, em vida após a morte, porque a ciência não provou no laboratório, materialmente falando. É verdade, é verdade. A ciência ortodoxa, com seus instrumentos calcados na matéria, não provou a realidade do espírito ainda. Mas é importante lembrar que para a pesquisa de um elemento que não está no plano da matéria, eu não posso querer utilizar os instrumentos da matéria, porque eu não vou conseguir. Os espíritos não estão à disposição no momento em que eu quiser. Vejamos a diferença. Se eu pegar esse objeto e soltar 10 vezes, ele vai cair 10 vezes. Porque existe uma força no centro da Terra que o puxa para baixo. É a força da gravidade. Mas se eu fizer 10 reuniões mediúnicas, eu não tenho a certeza que vão comparecer nas 10 vezes que eu estiver ali os espíritos para falar. Porque eles não estão à minha disposição. Eles não estão, digamos assim, submetidos à minha vontade. Isso não invalida a existência deles. Porque tenho inúmeras outras provas que me levam à certeza e não à crença, porque devemos lembrar que não devemos crer, devemos saber. É diferente. Quem crê hoje descrê amanhã. Quem sabe não deixa de saber nunca, porque é uma conquista que a pessoa fez no ambiente intelectual da sua mente. Não tem como ela perder mais. Ela simplesmente sabe que aquilo é verdade, porque teve não apenas provas de fenômeno, porque fenômeno não convence. Há pessoas que veem o fenômeno da psicofonia e dizem que aquilo nasceu da cabeça do médium. O médium que, no processo de psicofonia, fala uma língua que não domina. E a pessoa diz: é da cabeça do médium. É? E quando foi que ele aprendeu essa língua? Se não faz parte do seu processo de educação. Se não foi ensinado da escola. Ah, porque isso veio de transmissões ancestrais que chegaram. Tenha paciência. A teoria aí é mais fantasmagórica do que o próprio fantasma. De maneira que precisamos entender que o fenômeno não convence. O que convence, em verdade, é o conjunto dos fatos que temos ao nosso redor e aquilo que lemos e estudamos.
Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que esses vícios lancem raízes profundas. Diria Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a tarefa dos pais de investigar onde estão os indícios reveladores do germen de tais vícios. Era o caso de Rafael. Rafael sofria de uma doença intestinal, retocolite ulcerativa. O intestino abre de feridas e o indivíduo, quando vai evacuar, tem evacuações sanguinolentas, cólicas abdominais. E Rafael já tinha percorrido inúmeros profissionais da área da gastroenterologia. A doença não melhorava e a criança sofria em caráter permanente. Certa feita, resolveram então levar Rafael a um profissional da psicoterapia. E foi detectado que aquela criança tinha uma dificuldade enorme de perdoar. Os pais de Rafael foram chamados e começaram a observar o comportamento dele. Certa feita ele estava brincando com o irmão e o irmão fez alguma coisa que ele não gostou e Rafael então se retraiu e bateu no irmão. Os pais, portanto, se aproximaram do menino e perguntaram a ele o que havia acontecido. E o pai de Rafael disse: peça perdão a seu irmão. E o menino disse: eu não perdoo. Mas você errou, Rafael. Fale com seu irmão, peça perdão. Eu não perdoo. E ali o espírito já se encontrava com uma dificuldade imensa de perdoar. Dali havia a ligação direta com o distúrbio que ele enfrentava na área dos intestinos. De maneira que uma coisa está ligada à outra. A medicina atualmente já estabelece facilmente o vínculo de inúmeras doenças com desequilíbrios emocionais. Desequilíbrio do sentimento. É aquela pessoa que vive constantemente com a coluna travada, tudo contraído, a musculatura cervical, dores nas costas. Quando vai a um profissional da fisioterapia que toca, diz: nossa, está tudo contraído, está tudo travado. E quando começa a conversar com a pessoa diz: isso geralmente acontece quando eu me aborreço. Mas qualquer aborrecimento? Não, doutor, é que eu carrego umas coisas aí na minha vida que eu nunca consegui superar. E o que é? E a pessoa começa a contar e o profissional detecta uma mágoa, uma revolta, uma amargura da vida que não foi superada, que não foi trabalhada. Porque carregamos esse lixo, esse entulho conosco e vamos jogando para frente. Vamos jogando para frente. Tudo aquilo que acontece com a gente é porque ninguém gosta de mim, é porque eu mereço sofrer, é porque para mim nada dá certo. E a gente vai cultivando esse hábito de pensamento, esquecendo que, apesar de tudo, somos filhos de Deus. Que ninguém está aqui para sofrer permanentemente. Agora, será que eu não sou uma pessoa que carrego tantas feridas porque eu me firo rapidamente? A pessoa não pode fazer nada comigo que eu já fico ferido. No interior a gente chama de pessoa doída. Fulana, tu é tão doída, a pessoa não pode dizer nada contigo. Tem gente que, se você olhar... Eu conheço uma pessoa que quando está se arrumando, coloca a roupa, vai se arrumar para sair.
Se você olhar, a pessoa pergunta logo o que foi. A roupa está feia? Não, eu não disse que está feio, eu só fiz olhar. Não, porque você olhou de um jeito diferente. Não, mas eu ia até elogiar, ia até dizer que está bonita. Não, mas é porque quando alguém olha assim para mim, é porque a pessoa já olha para baixo, para os pés. Ou seja, não é o olhar do outro. Sou eu que estou ali com alguma ferida, ou algum trauma, ou alguma experiência que não foi resolvida. E aí carrego comigo esse patrimônio para onde eu vou. No momento em que eu detecto que é aquilo que me faz sofrer, eu pergunto, e como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo? Me trabalhando. Então você é egoísta, é pão duro, avarento, começa a treinar. Começa a treinar. Faça assim, pega um prato de sopa, quando tiver alguém perto de sua casa, morrendo de fome, e dê para a pessoa comer. Você está começando a treinar. Aquilo ali está levando você a fazer alguma coisa que você nunca fez na sua vida. E às vezes a pessoa que faz diz, engraçado, eu senti uma coisa diferente, eu senti uma coisa boa, porque eu dei um prato de sopa. Mas você acha que é só sopa? Porque lá em casa não tem sopa para dar não. Dê amor. Dê amor. Às vezes a pessoa que está precisando do amor não é um mendigo, é alguém que mora com você. Que você tem dificuldade, que chama da pedra no sapato, né? E de repente você chega, a pessoa olha logo, né? É aquela esposa que de repente o marido chega e lhe dá um ramalhete de rosas. Boa coisa tu não fizesse. Ela está me trazendo essas flores. Dei logo que tu fizesse. Porque, olha, de repente o camarada resolveu ser romântico, resolveu dar rosas. Mas a pessoa já está tão vacinada, como a gente chama, que aí não é exatamente vacinada, é transtornada mesmo. Que a pessoa já diz, já pergunta o que foi que o outro fez de errado. Veja o pensamento da gente onde está. A gente não acredita mais no amor do outro. E aí, meus irmãos, por que estamos falando dessas situações bobas, simples? Porque é o que a gente vive, é isso. É o nosso dia a dia. Ninguém aqui vai subir amanhã a montanha e vai se tornar um guru meditativo, em contato com a esfera divina através da meditação e do jejum. Não. Reparem Jesus de Nazaré. Ele não ficou no alto do monte, dentro de uma caverna, como um sábio indiano oriental que a gente vê naqueles contos, não é? Que o samurai queria falar com os sábios, subiu o monte. Isso é coisa de livro. Não. Jesus andou conosco, comeu conosco, viveu conosco. Quem foram os homens que ele chamou para segui-lo? Eram homens falhos, eram homens que tinham defeitos morais, ignorantes. Pedro, jogando as redes ao mar. Jesus aproxima-se e pergunta a ele, pescador de Cafarnaum, um homem de trato rude, um tanto quanto ignorante, e Jesus chega e lhe faz o convite. Tu não queres, por acaso, ser pescador de homens? Imagina esse momento divino. Que momento bonito ali. Onde está a beleza desse momento? É Jesus, o espírito mais evoluído do planeta, aproximar-se não de pessoas intelectuais, evoluídas, poderosas, não, de pescadores. Foi até Levi. Levi, aquele que seria chamado posteriormente de Mateus. Levi era um coletor de impostos do Império Romano. Jesus aproxima-se, chega próximo a Levi e pergunta, acaso tu não quereis recolher os bens dos céus? Tantos e tantos
que ele convidou. Quando eu vejo esses homens, quando eu me lembro dos discípulos, eu lembro de nós, os discípulos da última hora, os trabalhadores da última hora, cheios de defeitos, de falhas. Mas o que Jesus dizia para nós? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz. Ele acreditava que em nós existisse uma porção boa. Não só existisse crime, trapaça, ódio, inveja, egoísmo. Todos temos um lado bom. Deixemos esse lado bom se manifestar. Comecemos nas pequenas coisas. Observemos o nosso comportamento. Vejamos aquilo que nós possamos ajudar. Simplesmente ajudar. Porque ser bom é bom. Não precisamos ser bom para parecer bom. É porque nos faz bem. Ah, mas você está falando isso. E você? Você é bom como você prega? Eu sou igual aos senhores. Estamos tentando. Caímos, falhamos, carregamos os defeitos morais. Mas quando começamos a olhar para nós, e não mais para o comportamento do outro, mas para o nosso comportamento, aí começa a doer um pouquinho, né? A gente diz, eita rapaz, eu fiz besteira hoje, ó. Eu fiz besteira. Aí aquilo passa, aí a gente vai dormir. Aí vem de novo. Eita, eu fiz besteira. Aí no outro dia o camarada acorda e diz para a esposa, fulana, ó, não dá mais certo a gente ir lá para o Chico Xavier não, esse dia de domingo. Porque eu fui domingo, tinha um gordinho lá de rosa falando, e eu estou a semana todinha pensando, tudo que eu vou fazer eu penso. Eu fico agora me cobrando, eu fico pensando, sabe o que é isso? Isso é isso aqui, ó. Vamos tentar localizar o diapositivo. Ficou no outro. Isso é o seguinte, é o que Paulo colocaria como o homem velho e o homem novo. O homem velho é o homem arraigado aos vícios, à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo. O homem novo é aquele que começa a meditar e estudar sobre esses vícios. E ele quer se transformar. Aí o homem novo quer nascer e o homem velho diz, você não nasce. E o homem novo diz, mas eu queria nascer, eu queria uma vida diferente, eu queria parar de sofrer. É com a aguinha que vai parar de sofrer? É com a aguinha do Rio Jordão? É com um lencinho abençoado por não sei quem lá? É pela oferta de dinheiro que eu vou dar? Não, não é por nada disso. É pela minha mudança. Eu mudei. Estou tentando, diria Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as más tendências. Pelo esforço. Ele não diz que reconhece pelo santo que já é, não. Até porque, meus irmãos, dificilmente conseguiríamos alcançar essa categoria de santos. Mas o esforço que faremos amanhã para ser melhor do que hoje. Educação, portanto, é trabalhar as emoções, identificar os sentimentos negativos, combater os vícios, e aí sim serei alguém melhor. Pensemos sobre isso. Um forte abraço e muita paz. Vamos fazer a prece final. Procuremos nos aquietar. Fechemos os olhos. Deixemos que
a paz e a harmonia que predominam nesse ambiente possa também invadir os nossos corações e as nossas mentes. Senhor Jesus, gostaríamos, Senhor, nessa noite de Te agradecer por tudo aquilo que temos, Senhor, por tudo aquilo que nos dás. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento, pelas vestes que nos agasalham do frio, pelo lar que temos, pela família, Senhor, que recebemos. Obrigado, Senhor, pelo simples fato de estar aqui, de respirar, porque há tantos, Senhor, que pedem uma oportunidade nova de retornar. Há tantos, Senhor, que rogam a Ti uma nova chance para refazer o caminho que foi interrompido pelos equívocos de outrora. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que passam pelas dores da vida, pelas dificuldades da depressão avassaladora, pelas perdas, pela provação da doença. Eu rogo, Senhor, por eles, para que não desanimem, para que roguem e estendam os braços a Ti, Jesus, na busca do socorro, do amparo que tanto necessitam e buscam. Perdoa-nos, Senhor, por ainda carregarmos tantas falhas, tantos equívocos, mas permite que mesmo assim, Senhor, com as defecções morais que carregamos, possamos ser homens e mulheres de bem, possamos colaborar na Tua obra, Senhor, que possamos, enfim, aquietar o coração e tranquilizar a consciência nas atitudes que nos chegam no dia a dia. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja.